Senhor Jesus Cristo, servo justo. Senhor Jesus Cristo, servo perfeito. Senhor Jesus Cristo, servo incorruptível. Senhor Jesus Cristo, o servo perfeito. Como podemos confirmar na passagem escrita em Isaías capítulo 42, versículo 1, que está escrito: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Esta passagem está falando de Jesus Cristo. Deus dizendo: eis aqui o meu servo, o servo perfeito. Vamos abrir a legislação santa em João capítulo 4, verso 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Nesta oportunidade, que o servo justo, que o servo perfeito, que o servo incorruptível permite para que eu esteja vivo, eu vou falar da melhor comida, da comida perfeita, da melhor comida. Disse-lhe Jesus, o próprio Deus falando: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo se referindo do momento em que ele estava aqui na terra. O servo perfeito dizendo que a comida dele é a fazer a vontade de Deus. O servo perfeito dizendo, o próprio servo perfeito dizendo que o que manteve ele vivo foi o desejo, a determinação, a persistência, o foco, o firme propósito de fazer a vontade de Deus e concluir a obra de Deus. O servo perfeito dizendo que a comida dele foi a perseverança, o foco em fazer as coisas espirituais destinadas ao Pai dele, a ser o melhor soldado. A comida do servo perfeito foi a vontade de ser o melhor soldado, o soldado mais eficiente, o soldado mais agradável aos olhos do Senhor. A comida do servo perfeito foi ser o soldado que mais colaborou para o reino de Deus, que mais fez a vontade de Deus, que mais semeou para o Espírito. O servo perfeito, justo, incorruptível, dizendo que a comida dele foi focar nas coisas espirituais, em fazer tudo aquilo que agrada o nosso Senhor Deus. O próprio servo perfeito, justo, incorruptível, dizendo que o que manteve ele vivo, que o que sustentou ele, que o que nutriu ele foi a vontade, o desejo de cumprir as legislações santas do Pai dele e de fazer a melhor obra, de ser o melhor obreiro. O que manteve ele de pé, o que nutriu o servo justo, foi o desejo de amar o Pai dele, de amar o Criador de todas as coisas em primeiro lugar. Foi o desejo de amar a Deus sobre todas as coisas.
fazer o bem para o próximo, amar o próximo como a ele mesmo e fazer a melhor obra para o Pai dele. Esta é a melhor comida que qualquer ser humano pode ter. O desejo de fazer a vontade de Deus, de cumprir os seus mandamentos e estatutos, de caminhar nos caminhos ordenados por Deus e de ser o melhor obreiro no exército do Senhor. De ser o melhor obreiro para fazer a melhor obra, para fazer, colaborar para que o reino de Deus possa avançar. Os que não são assim estão sendo obreiros, soldados do exército contrário, ou seja, do exército de Satanás, do exército do reino do diabo. Os que agirem assim como o servo santo agiu, tendo como a sua nutrição o desejo de ser o melhor obreiro, de ser o melhor soldado, tendo o desejo como nutrição de fazer a vontade de Deus, estarão destinados a ir bem aqui na terra e herdar o reino de Deus para morar lá nos céus e para herdar a vida eterna. E os que a sua nutrição for ser o melhor obreiro, fazendo as coisas contrárias às coisas de Deus, não fazendo a vontade de Deus, não andando em seus caminhos, nem colaborando para a obra de Deus, esses são soldados do Satanás e estão fadados, estão destinados a morar com Satanás, com o seu chefe, no inferno e ir mal tudo aqui na terra e herdar a condenação para o inferno, para a morte eterna, no lago de fogo e enxofre. Assim está escrito em João 4:34. E não tenha dúvidas, para os servos de Deus, recompensas na terra, enquanto existir vida carnal, e recompensas após a passagem aqui na terra. Vamos ler o que está escrito lá em Colossenses, capítulo 1, versos 14 a 17, para acrescentarmos tudo aquilo que está sendo dito em João 14:34. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Está falando de Jesus Cristo, do servo perfeito. A saber, a remissão dos pecados. Está falando do servo perfeito de Jesus Cristo, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está falando de Jesus Cristo, está falando do servo incorruptível. Porque nele foram criadas todas as coisas em que há nos céus e na terra. Olha aí, nele, no servo perfeito, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Olha aí o que está escrito. Tudo é para Ele, tudo é dele, todo o êxito, toda a vitória, olha aí, tudo é dele, para Ele, e tudo foi criado para Ele. Olha aí, que recompensa maravilhosa! Ele é 100% Deus. Olha aí,
os servos aqui da terra, sendo imitadores de Cristo. Olha aí, quantas vitórias terão, quantos triunfos. Está escrito aí, tudo irá bem. Olha aí, a majestade do Senhor Jesus Cristo, exatamente porque Ele é o servo perfeito, Ele agrada ao Pai, Ele é o servo incorruptível, Ele faz a vontade do Pai dele. Ele é o melhor soldado da obra do Pai dele. Está escrito aí, quem fizer a vontade do Pai, quem for o melhor soldado do Senhor, é uma regra de 3. Quanto mais se fizer a vontade de Deus, mais se terá êxito aqui na terra e lá no céu. Quanto mais se tentar fazer de forma melhor, de ser o melhor soldado de Deus, mais o próprio Senhor retribuirá aqui na terra e retribuirá lá no céu. Jesus Cristo, tudo é para Ele, para o servo perfeito. Tudo é dele, tudo é para Ele. O Senhor deu tudo para Ele, é tudo para Ele e fez tudo para Ele, porque Ele é perfeito, Ele é o servo perfeito. Olha aí o que está dizendo, Ele agrada ao Pai. Então é só fazer uma regra de 3. Quanto mais se fizer a vontade do Criador, do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, mais créditos teremos com Deus, mais sucessos, mais vitórias aqui na terra, mais Ele nos sustentará na nossa passagem aqui na terra, mais vitórias. E a mesma coisa ocorrerá, podendo os servos, os melhores servos, herdar a vida eterna. Olha aí que coisa mais maravilhosa. Então o foco é a nutrição espiritual. O foco não é buscar carro, casas, riquezas, prosperidades, acumular bens aqui na terra. Tudo isso será acrescentado, porque o Senhor sabe que a nossa carne precisa, deseja isso também. Mas isso aí é tudo subsidiário. Mas o foco é a nutrição espiritual, que é fazer a vontade de Deus. O foco é a nutrição espiritual, que é fazer a obra de Deus, ser soldado de Deus. Então, a melhor comida é esta: focar na nutrição espiritual, fazendo da melhor forma a vontade de Deus e trabalhando com excelência na obra do Senhor, procurando ser o melhor soldado da obra do Senhor. Fazendo assim, tudo irá bem aqui na terra e tudo irá bem em relação à nossa salvação. Espero ter ajudado a muitas pessoas nesta oportunidade a entender que devemos ser nutridos pelo desejo de fazer a vontade de Deus e nutridos pelo desejo de sermos os melhores soldados do exército de Deus, porque assim que fez o servo perfeito, justo e incorruptível, o nosso Senhor Jesus Cristo. Espero também ter ajudado mais uma vez o reino do servo perfeito, do meu Jesus Cristo, todo santo e poderoso, do meu Deus, todo justo, santo, poderoso e maravilhoso, a avançar mais uma vez. Amém.